Meus irmãos, quando nós lemos esse texto de Josué capítulo 1, que é muito conhecido nosso, algumas informações precisam estar na nossa memória a fim de podermos aproveitar bastante o que está escrito aqui. Primeira informação que nós precisamos relembrar é que o homem que ouve de Deus essas palavras não é um novo convertido, não é um rapaz inseguro, não é um jovem, não é mais aquele escravo que viveu grande parte da sua vida ou metade da sua vida debaixo do chicote do Egito. O homem que ouve essas palavras de Deus é um homem maduro. Josué tem entre 80 e 85 anos de idade. Não é um homem covarde, não é um homem tímido, não é um homem hesitante, é um general. Todas as vezes que Israel precisou ir para o campo de batalha, nesses 40 anos em que ele vagou, que ele andou pelo deserto, a Bíblia diz que foi Josué quem comandou Israel nas suas vitórias. Ele era o comandante do exército. Não é um homem que está surpreso diante de Deus em função da tarefa que Deus está colocando na sua mão, porque nos livros de Deuteronômio várias vezes ficou bem claro que Josué seria o substituto de Moisés, e o próprio Deus já havia dito para ele, e já havia dito para Moisés, que ele substituiria Moisés. De modo que o tom dessa conversa que Deus tem com Josué aqui não é algo de supetão, não é algo de surpresa, não é algo que veio para assustar e colocar Josué contra a parede, mas, no meu entendimento, é uma conversa bem amadurecida de Deus com o seu servo, dizendo: olha, chegou a sua vez. Agora, é claro que assumir o posto de Moisés para Josué não seria uma tarefa simples, por causa de quem Moisés foi e até hoje é para Israel. Ele é o grande legislador, ele é aquele que Deus usou para libertar Israel da escravidão no Egito. Moisés vinha pastoreando esse povo já há 40 anos, um povo que, numa conta modesta, devia somar pelo menos 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. Basta você subir num desses prédios mais altos aqui de Goiânia e olhar ao redor para a nossa cidade, uma cidade que está aí ultrapassando 2,5 milhões de habitantes, todo o seu perímetro urbano que está alcançando em torno de 60 quilômetros de diâmetro. É um povo desse tamanho que Josué precisa pastorear a partir de agora, e com todos os desafios de alimentar, manter o cuidado, a organização e o funcionamento de tudo daqui para frente. A sua tarefa é muito clara, é conquistar Canaã, e Deus diz: atravessa, porque eu te dei essa terra, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Uma outra informação que está por baixo do texto e que é interessante nós recordarmos é que toda vez que Deus chama um dos seus servos, Ele promete estar presente, Ele promete estar com ele. Quando nós voltamos atrás lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3, quando Deus chama Moisés, e Moisés coloca pelo menos 5 desculpas para não obedecer ao chamado de Deus, Deus fecha a questão com Moisés dizendo o seguinte: eu sou contigo. Eu sou contigo. Essa expressão de Deus para os seus servos, ela aparece no Antigo Testamento constantemente. Ela aparece aqui de novo quando Deus fala com Josué: eu sou contigo. Ela vai aparecer outra vez em Juízes, capítulo 6, quando Deus chama Gideão, e Gideão também coloca inúmeros empecilhos e dificuldades para obedecer ao chamado de Deus num tempo difícil que foi o período de Juízes. E Deus também diz para Gideão: olha, eu sou contigo, vai nessa tua força, eu sou contigo. Quando Deus chama Jeremias, e Jeremias se acha inexperiente, se acha imaturo, se acha jovem demais para poder ser profeta em Israel, Deus mais uma vez diz: eu sou contigo, eu sou com a tua boca. Quando Deus chama Ezequiel que acaba de ser levado para o exílio, que está lá curtindo aquela sensação de prisão, de não ter mais futuro, Deus chama Ezequiel, diz: olha, você vai falar ao povo e eu sou contigo. Vez após vez, quando Deus chama
pessoas para liderar o seu povo, ele promete e ele cumpre a sua promessa: eu sou contigo. O que importa então não é para onde vamos e o que vamos fazer, mas o que importa no final das contas é quem vai conosco. E Deus disse que Ele estaria conosco. Se os irmãos se lembrarem de mais um episódio, aquele do bezerro de ouro, quando o povo se afastou de Deus de forma vergonhosa, e o próprio sumo sacerdote Arão esteve totalmente envolvido naquela rebelião de Deus, do povo contra Deus, e Moisés intercede pelo povo, Êxodo capítulo 33 e capítulo 34, Moisés faz um pedido para Deus, porque Deus mais uma vez disse: olha, eu vou com você. Então Moisés diz: olha, se o Senhor não for conosco, então não nos faça subir, porque a única forma de sabermos que este povo é o teu povo, é de que o Senhor anda em nosso meio conosco. A única forma das pessoas saberem que nós somos povo de Deus, é elas perceberem que Deus está conosco, que Deus anda conosco. Então Josué recebe de Deus a notícia de que Moisés morreu. Deus diz: olha, agora é você quem liderará o meu povo, eu estou com você, e você precisa fazer uma coisa. E o versículo 8, ele é fundamental para nós entendermos como que podemos ouvir o chamado de Deus, obedecer o chamado de Deus, fazer a tarefa que Deus mandou a nós realizarmos e sermos bem-sucedidos. Deus diz para ele, verso 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Com qual objetivo? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Qual será o resultado disso? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 3 palavras são importantes aqui nesse versículo: falar, meditar e fazer. Primeiro, Deus se volta para Josué e diz: olha, fale deste livro. Ele acabou de ficar pronto. Moisés escreveu o livro da lei. O livro da lei está colocado ali diante da arca, está colocado para que o povo o conheça. O sacerdote, o sumo sacerdote, deve instruir o povo nesse livro. Mas não somente os sacerdotes, o líder principal, o comandante em chefe, o general, precisa falar deste livro. Deus sempre na Escritura nos manda, nos ordena estarmos em contato direto com a sua palavra, e nós não devemos deixar de falar das Escrituras, de falar do livro da lei. Deus coloca essa tarefa para Josué como algo que é contínuo. Não cesses, não pare de executar essa tarefa todos os dias da sua vida, falar da Bíblia para as pessoas. No meu primeiro ministério, quando estava no primeiro ano de pastorado, havia na igreja um jovem sorumbático, ficava sempre pelos cantos, meio depressivo, mas estava presente em todas as reuniões. As reuniões estavam acontecendo animadamente num canto, todo mundo percebia que ele estava do outro ali, eu acho que até por querer, para que ele fosse visto mesmo, chateado, cabisbaixo e ali pensativo na vida. Usava umas roupas estranhas, gostava de andar só de calção vermelho pela cidade e chinela havaiana. Às vezes eu estava fazendo visita e encontrava aquele moço do outro lado da cidade, e ele desenvolveu um costume de quase, pelo menos uma vez por semana, vir ao gabinete pastoral fazer perguntas, daquelas perguntas que pastor no primeiro ano de ministério foge, porque é complicado responder, é difícil responder. E ele vinha e ele fazia as perguntas, e a gente então abria a Bíblia e tentava responder aquelas perguntas para ele. Isso aconteceu durante 1 ano e meio mais ou menos, quase todas as semanas. Ele vinha ao meu gabinete com aquele calçãozinho vermelho, sem camisa, de sandália havaiana, e a Bíblia diz assim, então por que eu tenho que agir dessa forma? E nós falávamos de Deus para ele. No final desse ano e meio, ele pediu para fazer a pública profissão de fé, mudou o seu comportamento, e no dia do exame do conselho, nós perguntamos para ele: por que você resolveu então fazer a sua pública profissão de fé agora? E ele disse: olha, eu visitei durante vários meses o gabinete do pastor, e ele
falava em Deus para mim o tempo inteiro, e aquilo me irritava. Por que esse cara fala em Deus o tempo todo? Ele fala em Deus como se ele conhecesse Deus mesmo. E aquilo foi mexendo comigo, e eu então tive que me render a esse Deus que o pastor falou tanto dele para mim nesses últimos meses. Falar de Deus, falar do livro de Deus, não parar de falar do livro de Deus. Quando as pessoas vierem conversar conosco, trazer a conversa para dentro do livro de Deus, para que fique bem claro que Deus está conosco, de que nós estamos com Deus, de que as coisas que Deus fala para nós são importantes e elas decidem os rumos de toda a nossa conversação, de toda a nossa decisão, de toda a nossa prática. Não pare de falar da Bíblia. Não deixe de falar da Bíblia. Segunda tarefa que Deus diz para Josué, para que ele seja bem sucedido, é que não somente ele fale da Bíblia, mas ele medite nela. Ele gaste tempo considerando as coisas das quais ele falou, as coisas que ele leu e aquilo que Deus disse para ele na sua palavra. Meditar é uma palavra que significa trazer à memória constantemente. Então você lê a sua Bíblia de manhã antes de ir para o trabalho, e constantemente durante o dia traz à memória aquilo que você leu, para pensar sobre aquilo, para ver quais são as suas implicações para a sua vida, para ver onde e quais as situações nas quais você pode aplicar aquele ensinamento, para glorificar o nome de Deus, para aprender, como diz John Owen em um dos seus livros, a pensar espiritualmente. Eu li nessas últimas férias um livreto, nós temos aqui na nossa livraria à venda para os irmãos, que chama Pensando Espiritualmente, de John Owen. O que é mais interessante nesse livreto é que ele o escreveu em 3 dias. E ele escreveu quando ele estava doente de cama e não podia fazer mais nada. Então ele passou a escrever sobre pensando espiritualmente, como treinar a nossa mente para meditar nas Escrituras. Pensar espiritualmente é outra forma de dizer: medite na palavra de Deus, pense no que ela tem a te dizer, ouça o que ela diz, faça com que isso desça para o seu coração e receba a importância que é devida. Agora observe que ele deve falar do livro da lei sem cessar, e ele deve meditar no livro da lei noite e dia. Esse texto é um dos textos que nós usamos como base para falarmos a respeito da necessidade, da importância e das bênçãos que é para a igreja ler a palavra de Deus todos os dias. O mandamento de Deus é que nós gastemos tempo com a Bíblia todos os dias, mais do que nós gastamos com novelas, mais do que nós gastamos com outro tipo de literatura, mais do que nós gastamos com qualquer outra coisa. Medite nela dia e noite. O Salmo 1 diz de dia e também de noite. Separar tempo para ler a palavra. No próximo domingo, nós estamos encerrando aquele desafio que fizemos à igreja de lermos a Bíblia toda em um ano. Dia 9 de fevereiro, faz um ano que nós lançamos o desafio e está terminando. Desde outubro, alguns irmãos têm chegado até mim e têm dito: pastor, terminei, adiantei um pouquinho a minha leitura e já terminei, estou começando outra vez. Como eu disse aqui do púlpito da igreja, que achava um vexame os homens da igreja não terem lido a Bíblia inteira, e que acho mesmo um vexame um presbítero da igreja não conhecer a Escritura por ter lido ela inteira pelo menos uma única vez. Um irmão chegou para mim e disse: pastor, agora eu posso ser presbítero, porque eu li a Bíblia inteira. E eu acho isso uma bênção. Ler a palavra de Deus de manhã, de noite, meditar nela de dia e de noite, noite e dia, porque isso vai orientar o nosso caminho. E é pensando nisso que no próximo dia 10 de fevereiro nós vamos começar de novo. Domingo que vem, na escola dominical, nós vamos chegar aqui e perguntar quem leu a Bíblia toda
é em 2013. E vou pedir para os irmãos levantarem a mão. Eu disse que faria isso e vou fazer. É certo que muitos vão levantar. Eu não li a Bíblia toda inteira, estou atrasado na minha leitura. Então, se é para condenar, condena primeiro o pastor. Mas a intenção não é essa. Estamos lendo. O que importa é que estamos lendo as Escrituras. E se você não aceitou o desafio ano passado, eu quero te chamar esse ano a aceitar o desafio. Leia a Bíblia toda este ano. Comece dia 10 pela manhã, quando você acordar. E vamos ler juntos a Bíblia toda. Quem leu ano passado e vai ler esse ano já terá lido 2 vezes. Quem sabe você me alcança, eu já li 23 vezes. E eu sei que aqui na igreja tem irmãos que já leram o dobro e o triplo do que eu já li. E é bom, irmãos, quando nós conhecemos as Escrituras, porque Deus traz à nossa memória nos momentos em que nós precisamos fazer uso dela. É promessa dele para nós. Terceiro, falar dela incessantemente, meditar nela dia e noite. Mas com qual objetivo? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. A Bíblia para nós, povo de Deus, não é simplesmente um livro de leitura, não é simplesmente uma literatura agradável e que aumenta a nossa cultura intelectual. Quem lê a Bíblia conhece muito mais palavras do que quem não lê quase nada. Nossa Bíblia, tradução revista e atualizada, ela tem 40% de influência do português de Portugal. Palavras que aí tem, você não encontra comumente no linguajar das pessoas. E isso culturalmente enriquece. O povo evangélico brasileiro, considerado em termos de leitura e de crescimento intelectual, está acima da média exatamente porque lê a Bíblia. E quem lê aumenta a sua cultura, isso é um fato. Mas nós não lemos a Bíblia só para aumentar a nossa cultura. Nós lemos a Bíblia para fazer tudo quanto nela está escrito. Devemos falar dela incessantemente, devemos meditar nela constantemente e devemos fazer tudo o que ela ensina para nós. Porque ela é útil para o ensino, ela é útil para a educação, ela é útil para repreender quem anda no mau caminho, e ela é útil para educar e edificar a vida das pessoas no caminho de Deus. Paulo diz que aqueles que conhecem a Escritura são perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, se você se deixa influenciar pelas Escrituras, você estará se deixando influenciar por aquilo que produzirá na sua vida só o bem, não o mal. E isso para nós e para os nossos filhos. Deus chama a atenção de Josué para esse ponto, porque fazer o que a Bíblia diz é algo que nós devemos ter cuidado, dar atenção, pensar nos pormenores. Quantas vezes nós lemos a Escritura e percebemos que algum detalhe parece que escapou? Quantas vezes nós estamos lendo de novo um determinado livro da Bíblia e parece que certas coisas que nós já sabíamos ganham um colorido diferente e uma aplicação nova? Quantas vezes, ao perceber certos detalhes da palavra de Deus, aquilo nos encanta por causa da sua beleza, por causa da sua praticidade e por causa da sua simplicidade, como a Bíblia é direta na revelação de Deus em ensinar a verdade para nós. Deus diz que o que ele não deve deixar de fazer, ele deve falar da Bíblia. O que ele deve fazer constantemente, que é meditar nela. Qual o propósito disso, que é obedecer a Deus, e onde que isso vai desembocar, que é fazer prosperar o seu caminho. Mas prosperar de que forma? Prosperar o nosso caminho naquilo para o que Deus nos chamou, para servirmos a Ele, para andarmos com Ele, para executarmos as tarefas que Ele dá para nós como seu povo. Josué deveria liderar o povo na conquista de Canaã. Ele seria bem sucedido nessa tarefa se em todas as suas decisões
se em todas as suas ações, se em todas as suas considerações, a palavra de Deus fosse a sua única regra de fé e de conduta. Aquilo que orientaria a sua crença, aquilo que orientaria a sua visão do trabalho, aquilo que orientaria as suas ações específicas e as suas determinações para os seus liderados. Ele seria bem-sucedido se a Escritura fosse a sua única regra de fé e de conduta. Isso está na nossa confissão de fé. Isso está nos catecismos breve e maior de Westminster. Isso está no nosso manual presbiteriano e isso é ensinado na nossa classe de catecúmenos. A Bíblia é a única regra de fé, aquilo que nós cremos, e de conduta, aquilo que nós fazemos como cristãos. E o ambiente no qual isso é feito e é introduzido e é colocado à disposição da igreja é a nossa escola dominical. A escola dominical, ela foi criada somente para esse propósito, para que nós possamos aprender a falar da Bíblia, para que nós possamos aprender a meditar apropriadamente na Bíblia, para que nós possamos ter o cuidado sim de obedecer o que Deus revela escrito na Bíblia para o seu povo. E isso Deus promete, não é o pastor, não é a igreja, não são os teólogos da prosperidade, mas é Deus promete: se você obedece às Escrituras, Deus fará prosperar o seu caminho, não no desejo às vezes egoísta do nosso coração, mas no propósito de vivermos uma vida que agrada a Deus. Viver uma vida que agrada a Deus é desafio para todos nós neste século 21. Quem assiste às novelas e vê os desfechos que elas têm, a mídia que é criada em torno de tudo aquilo, e como que as pessoas se colocam frontalmente contra as Escrituras. Sabe que não é simples viver para Deus e obedecer a Deus no contexto social, cultural, intelectual, político e social que nós vivemos. Mas Deus não diminuiu os seus desafios porque o mundo preferiu fazer de forma diferente. E como nós cantamos agora há pouco, a vitória não é de quem corre melhor, a vitória é de quem anda com Deus. Porque no final das contas, é isso que Deus vai falar para nós lá no dia do juízo. Você foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Você andou comigo, então entra no descanso do seu Senhor. O que nós estamos fazendo no final das contas é o que José fez, andar com Deus. É o que Noé fez, andar com Deus. É o que Moisés fez, andar com Deus. E é o que Josué está sendo chamado a fazer, andar com Deus. Não temos vergonha de dizer que Deus determina as nossas ações, de que Deus é importante em todas as nossas decisões, e de que para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a alegria dEle e para a nossa comunhão com Ele, é que nós fazemos todas as coisas. Diante disso, voltemos para casa nessa manhã pensando em algumas questões. Primeiro, como eu posso introduzir no meu vocabulário as Escrituras? Como que eu posso introduzir nas minhas conversas a palavra de Deus? De tal forma que as pessoas percebam que a minha sabedoria é a sabedoria do povo de Deus e não outra. De que forma eu posso separar tempo para meditar nas Escrituras? Será que eu preciso acordar 15 minutos mais cedo? 3 capítulos por dia equivale a mais ou menos 20 minutos de leitura das Escrituras. Acordar 15 minutos mais cedo, na hora do almoço, não assistir aquele esporte espetacular, mas ler as Escrituras, parar de pensar um pouquinho no Goiás e no Vila Nova e pensar um pouco na Bíblia. Talvez seja esse o desafio. Deixar de assistir as novelas que nos fazem tão mal e ler as Escrituras. Alguém disse certa vez que a exegese da palavra novela é novela.
é um nó porque amarra o crente em casa, ele não vai para a igreja, e é uma vela porque consome a sua vida espiritual. Talvez seja isso mesmo. Parar de gastar tempo com videogame e gastar mais tempo lendo as Escrituras, ou pelo menos ler as Escrituras antes de ir para o videogame, como muitas vezes a gente faz. E antes que o papai e a mamãe venham dizer: você já leu a Bíblia hoje? Você já acorda, toma seu café, lê a Bíblia e chega para mãe, já li a Bíblia hoje. Ela vai ficar muito feliz, tenho certeza disso. Talvez, o que nós precisamos fazer para obedecer às Escrituras? É exatamente ver o que ela diz e tomar a decisão: hoje eu quero fazer isto aqui. Se aqui diz: não minta, mas fale a verdade, então hoje eu vou tirar a mentira do meu falar e falarei a verdade. Se aqui diz: ajude o próximo, então ajudarei. E eu posso fazê-lo, então farei. Gastar tempo com a palavra de Deus vai transformar a nossa vida. E todos aqueles que têm aprendido a gastar tempo com as Escrituras, primeiro começam a ficar incomodados com o que ele leu nela. Depois ele começa a ficar preocupado em quantas vezes fez ou não fez aquilo que está nela. E de repente começa a se ver fazendo tudo quanto nela está escrito. E a promessa de Deus é que ao fazermos isso, nós seremos bem-sucedidos. O nosso sucesso está exatamente em andar com Deus e andar na verdade. A verdade que na sua santa palavra Ele revela para nós. E se você acha difícil começar, eu te dou um conselho simples. No dia 10 de fevereiro, pegue a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Comece assim. No dia 11 de fevereiro, Gênesis capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. No dia 12 de fevereiro, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. No dia 10 de fevereiro de 2015, você terá lido a Bíblia inteira. E vai colher os frutos disso. Vamos orar?